Então vamos lá, galera. A aula de hoje é sobre a calorimetria. Então hoje a gente vai trabalhar com a diferença com o cálculo de calor. Então tem dois tipos de calor. Esse aqui não está muito bom. Vou escrever, não. Deixa eu ver aqui. Tem calor que a gente chama de calor sensível e o calor latente. O calor sensível, Henrique, eu tenho que aprender com você a mexer com esse negócio aqui. Ó. O calor sensível até aprender, né? E o calor latente, até pegar a mãe. O calor sensível é aquele calor que ele muda a temperatura, ele altera a temperatura da substância. Então, quando um corpo recebe calor, ele pode ou esquentar, né, ou mudar de estado. Quando ele esquenta, a gente chama de calor sensível. Quando ele muda de estado, a gente chama de calor latente. Então, por exemplo, você está lá com a água a 20 graus Celsius. Se ela receber calor, ela vai mudar a temperatura dela. Ela só vai mudar de estado quando ela chegar a 100 graus Celsius, né, se for um ATM. Aí ela muda para o vapor. Então, assim, e também tem a parte contrária, né? Porque se o corpo perde calor, ele vai diminuir a temperatura dele ou pode também mudar de estado. O cálculo é diferente. O cálculo do calor sensível é aquela formulazinha clássica que a gente fala que é o Q-macete, né? Delta Q igual a MC delta T. O cálculo do calor latente é Q igual a ML, que os meninos lá do 9º ano gostam de chamar de quimolese. Cada letrinha aqui tem um significado diferente, né? O calor a gente simboliza pela letra Q. O M minúsculo é sempre de massa. O C é o calor específico. E o delta T é a variação de temperatura. O L é um valor tabelado, que é como se fosse o calor específico para a mudança de estado. Então vamos uma por uma. Delta T, você já sabe, pode ser em graus Celsius ou Kelvin. A gente viu a aula passada que, né, quando é variação de temperatura, Celsius e Kelvin é a mesma coisa. A massa, você vai trabalhar na unidade que tiver o calor específico. Mesma coisa para o calor. O calor específico é o que manda aqui nisso tudo. Calor específico é um valor tabelado, que significa se um corpo é fácil ou difícil de ser esquentado, ou de ser esfriado. Então é basicamente assim. Por exemplo, vou usar o da água. A água ela tem 4,18 joules por grama por grau Celsius de calor específico. Então significa que se ela receber 4,18 joules, se 1 grama de água receber 4,18 joules, ela vai esquentar em 1 grau Celsius. Se esse 1 grama de água perder 4,18 joules, ele vai esfriar em 1 grau Celsius, ou 1 Kelvin, né? Porque variação de Celsius e Kelvin é a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, o gelo, isso aqui é para água, né? Água. Se você pegar por o gelo, aí você já tem um calor específico diferente. 2,09 joules por grama por grau Celsius. Então o gelo ele esfria e esquenta de maneira diferente da água. Quando você está com gelo, metade da energia é suficiente para esquentar o gelo da mesma forma. Tanto ou esfriar, né? O vapor também é praticamente a mesma coisa do gelo, mas é diferente da água. Por isso que a gente chama isso o calor de específico, né? Cada substância tem o seu, é por isso que é tabelado, você não precisa decorar isso. Então, por exemplo, se o calor específico for dado em joules, o seu calor total que você vai calcular vai ser em joules também. Se o calor específico tiver em gramas, você vai usar a massa em gramas. Lógico, a gente não vai ter, mas se você fosse estadunidense, você ia poder talvez mexer com a variação de temperatura em Fahrenheit. Então, o calor específico teria que ser em Fahrenheit. Tá? Agora, essa fórmula aqui é um pouquinho diferente, né? O calor é o mesmo, a massa é a mesma, só que aqui você tem um calor
de fusão ou de evaporação, de ebulição, desculpa, de vaporização, de solidificação. Isso aqui é tabelado também, mas é tabelado para cada transição de fase que você tiver. Então, por exemplo, se você está mudando de gelo para água, você tem um L. Se a água está virando vapor, você tem outro L. Tá? Então, por exemplo, ó, o L de fusão da água, ou seja, se você tem gelo e quer transformar isso em água, é 80 calorias por grama. Aqui aparece uma unidade nova, né? Porque, igual eu brinquei com vocês na aula passada, físico gosta de simplificar tudo, né? Para não ficar trabalhando com 4,18 o tempo todo, a gente trabalha com essa equivalência, né? A gente pega 4,18 joules e transforma isso em uma caloria. Então, por exemplo, 80 calorias por grama seria equivalente a 300 e poucos, né? Joules. Então, para ficar mais fácil trabalhar, a gente trabalha com essa caloria. Agora, se a água estiver virando vapor, que é uma coisinha que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, o L de vapor da água já é completamente diferente. Já é 540 calorias por grama. É muito mais fácil fundir o gelo para fazer ele virar água do que fazer a água virar vapor. Para a água virar vapor, você precisa de quase 7 vezes mais energia, né? Agora, vamos supor que você está fazendo o caminho inverso. Você está indo de água para virar gelo. Como eu preciso perder energia, né, para a água solidificar e virar gelo, o L de fusão viraria o L de solidificação, que é só você colocar um sinal de menos aqui no lugar. Então, por exemplo, o L de solidificação da água também é tabelado, não precisa preocupar em decorar não, só vamos entender o sinal. É menos 80 calorias por grama. Então, o L de condensação ou liquefação da água seria menos 540 calorias por grama. Certo? Então, não tem muito segredo, não. Você tem que saber identificar se o corpo está mudando de estado, aí você vai usar o calor latente. Ou se ele está mudando a temperatura dele, ou para mais ou para menos, você usa a fórmula do calor específico. Tranquilo? Alguma dúvida aqui, gente? Confirma aí para mim, por favor. Tranquilo. Tranquilo? Quando, geralmente, pode acontecer de cair uma questão que vai sua precisar voz do tá de robô. Peraí, deixa eu acho que meu fone tá dando... Alô? Pode ir? Tá tudo normal? Agora voltou, tava com a voz de robô e pode falar. Então, pode acontecer de a gente ter que usar no mesmo exercício o calor sensível e o latente, por exemplo. Pode. Alguma Pode, pessoa está fervendo alguma coisa e depois ela vai passar por mudar de estado e tal. Pode sim. Inclusive, essa é uma das maiores dificuldades dos alunos, sabe? Quando você pega um exercício que envolve tanto calor sensível quanto calor latente, às vezes o aluno esquece um ou outro, aí erra o exercício. Mas pode sim. E aí você tem que usar a noção, né, sua de mudança de estado, para saber se o corpo vai mudar na faixa de temperatura e tal, se ele vai mudar ou não de estado. Certo? Então, assim, pode acontecer sim. Mais alguma dúvida? Não, não era só isso mesmo. Tá, vamos olhar então, vamos passar para os estados da matéria, né? Para a gente tirar algumas dúvidas. Deixa eu ver. A gente geralmente decora, né, os estados da matéria. Eu salvei, tá? Aquele último board, então preocupa não, depois eu mando para vocês. Quais são os estados da matéria que geralmente a gente aprende lá no ensino fundamental? A gente fala em sólido, líquido e qual que é o outro mesmo? Quem lembra aí? Fala aí. Gasoso. Geralmente a gente fala em gasoso, né? Mas alguém sabe qual é o erro aí envolvido nisso?
Abud, Oi. aqui depois tem como você falar de novo que é sólido, líquido e gasoso? Só pra Então, não, repassar. eu vou falar, eu vou um por um Ah, aqui. tá. Mas é só porque, É, geralmente, o pessoal fala eu acho que é sólido, porque, líquido e gasoso, né? Sim. mas eu acho que é porque pra água virar gás é mais difícil, eu acho que ela vira vapor, né? É Uma coisa assim. exatamente isso. Então, é assim. Do sólido, a água, por exemplo, vamos pegar a água como exemplo, que é o mais comum. Do sólido para o líquido, a água vira líquido a 0 graus, né? Do líquido, geralmente tem livro didático que traz falando que é gás, mas o gás, ele está aqui, ó. Existe um estado da matéria antes do gás chamado vapor. Então, por exemplo, a água, ela só vira só vira gás, se não me engano, a 374. Bom de estar no computador é que rapidinho a gente vê, né? Quer ver, ó? Só você procurar a temperatura crítica da água. Quer ver, ó? 374,15 graus Celsius. Então, antes de 374,15 graus Celsius, a água é vapor, ela não é gás. E existe uma diferença básica entre vapor e gás, que o gás, quando você comprime ele, ele não liquefaz de maneira alguma. E o vapor, se você comprimir ele, aumentar a pressão sobre ele, ele liquefaz, ele vira líquido. Então, esses são os estados mais comuns da matéria, né? Sólido, líquido, vapor e gás. Tem outro aqui também que a galera geralmente ignora, que a gente chama plasma? é o plasma. Agora, a gente não pode ignorar ele porque 99% da matéria do universo é plasma. Porque as estrelas estão em formato de plasma. O plasma é um gás mais aquecido. Mas vamos um por um aqui. Por exemplo, sólido. Qual que é a principal característica do sólido? Como é que vocês definiriam um sólido? Quem que se arrisca aí? Imagina que apareceu um ET aqui, ele nunca viu algo sólido na vida. Como é que você fala para ele o que é um estado sólido? Seria algo no qual as matérias, tipo assim, as moléculas estão grudadas, alguma coisa assim? Sim, mas simplifica isso. De maneira bem mais simples. Ninguém? Algo que que tem um volume fixo, um volume Quase isso. imutável? Não é o volume, mas a forma. A Ah, forma é entendi. fixa. Em forma definida? A forma dele é fixa. Então, se qualquer coisa no estado sólido, a forma dele não vai mudar. Se ele tem um formato cilíndrico, ele vai continuar sendo cilíndrico, e assim por diante, né? Agora, por exemplo, no líquido, a forma dele é variável. A forma dele depende do quê? Do recipiente, né? Então, o líquido ele tem a forma do recipiente que contém ele. Se o recipiente é quadrado, o líquido fica quadrado, e assim por diante. Vapor, por exemplo, também tem a forma do recipiente. Mas no vapor, tanto no vapor quanto no gás, isso serve para os dois, né? Então, você pode dizer que eles ocupam todo o volume disponível. Essa é a grande diferença. Então, por exemplo, o líquido não. Se você colocar meio litro de água numa jarra que tem 1 litro, vai ocupar só metade. Agora, se a água estiver no estado de vapor, ela vai ocupar todo o volume disponível, tanto vapor quanto gás. Plasma também, mas plasma a gente quase não tem no dia a dia. Tá? Mas diferenças básicas com relação ao dia a dia, né? Aí, se a gente for olhar microscopicamente, aqui, quem que falou mais antes? Aqui as moléculas estão bem grudadas, né? A gente tem uma alta interação entre as moléculas de um sólido. Elas estão bem grudadinhas, por isso que dá a forma física, a forma fixa, né? As moléculas estão muito grudadas, estão bem próximas umas das outras, e por isso que a forma do sólido é fixa. Já no líquido, a gente tem uma média interação. Porque para passar para líquido, você quebra algumas ligações moleculares, por isso que ele perde essa forma fixa que ele tinha no sólido. No vapor e no gás, né, você tem uma baixa interação
quase nula. Então, aqui, ó, vamos só... Eu quero... Aí, essa... Tá, tô aprendendo ainda a mexer com esse trem, de calma. Aqui você tem uma baixa interação. E aqui você tem nenhuma interação. É por isso que quando você aperta, né, comprime o vapor, ele liquefaz. Porque ainda tem uma certa interação entre as moléculas. Então ele liquefaz. Camille, muta seu microfone que a gente está ouvindo você beber alguma coisa. Liquefaz sob alta pressão. Aqui não. Continua gasoso. Mesmo em alta pressão. Tem altos livros didáticos que trazem esse erro aí. Tá? Se você pegar nos livros didáticos, você vai ver que eles trazem, até naquele gráfico do ponto triplo, que eu vou pegar uma figurinha para mostrar para vocês, tem o gráfico ponto triplo falando de sólido, líquido para vapor, para gás direto, esquece do vapor. E se a gente pensar, né, a água, por exemplo, ó, a água ela só vai virar vapor, só vai virar gás a 374 graus Celsius. Então a gente não tem água no estado de gás na natureza. Não existe essa temperatura aqui, ó, no dia a dia nosso. Então a gente é errado falar que ela passa do líquido para o gás direto. E o plasma ele tem as mesmas características do gás. A única diferença é que ele é um gás ionizado. Quem lembra aí o que é os íons ionizados? O que seria um gás ionizado? Ó, então, já que ninguém quer arriscar, no sólido está tudo muito juntinho, né? Tudo muito preso. Então, se a gente fosse desenhar algo sólido, seria tipo isso aqui, ó. Moléculazinha, moléculazinha. A gente desenha uma molinha fingindo que é uma interação, né? Outra moléculazinha. Aqui. E assim por diante. Então, tá tudo muito grudado. Inclusive, se fosse um objeto 3D, né, lá, um desenho pra caramba, né, lá. Outro, um cubo, por exemplo. Por isso que a forma é fixa, porque a ligação é muito forte. O líquido já não tem essa interação toda. Então, você quebra algumas ligações, outras permanecem. Então, por isso também que ele escorre, né? A característica principal do líquido é que ele escorre e por isso que ele molha uma superfície ou não, né? Depende das forças de adesão e coesão aí que vocês devem estudar na química. Mas você quebra algumas ligações entre as moléculas e vira uma bagunça. Vapor e gás, as moléculas estão praticamente soltas, livres, né? Então, por exemplo, no gás eu tenho as moléculas livres indo de um lugar para outro, e no plasma as moléculas e os elétrons estão livres. Então, enquanto aqui eu tinha um átomo, com os elétrons girando em torno dele e tal, aqui o plasma está ionizado. Ou seja, em vez de eu ter um átomo de hidrogênio, que eu teria aqui no gás, né, que seria o próton e o elétron girando em volta, ó que legal, eles tiraram o meu limite de 40 minutos para ligação. Bacana, acabei de receber uma notificação aqui. Apareceu aqui na tela. Recebeu também? Aham. Ah, bacana. Acho que é por causa do coronavírus. Eu mandei e-mail pedindo lá para eles e eles tiraram. Bacana. Obrigado, Zoom. Caridade. Nossa, tá dando voz de robô no vocês direto. Que saco isso. Deixa eu tentar ligar o meu microfone sem ser pelo Bluetooth, rapidinho. Beleza. Vou pegar o cabinho dele aqui. Alô, estão me escutando? Tô.
Sim, Eu tá. tô. Tá, então beleza, agora ficou melhor. Eu liguei sem ser no Bluetooth, peguei o cabinho aqui, então tá de boa, dá para escutar, né? Então olha só, aqui, enquanto eu tinha o próton e o elétron preso ao próton, girando em torno dele e tal, no gás ionizado, que é o plasma, você tem o próton, por exemplo, no Sol. O Sol é basicamente hidrogênio e hélio, né? E o elétron solto. Então, eu posso ter o próton indo para um lugar e o elétron indo para outro, não necessariamente orbitando o núcleo, né? O Paul Hewitt ele usa o termo que seria uma sopa de elétrons, para dar uma noção do que é o plasma, né? Porque o caldo seriam os prótons, né? E a sopa de letrinhas, tá? E as letrinhas seriam os elétrons, estão boiando no caldo de prótons. Aí você fala assim, mas isso não tem no dia a dia. Tem sim. As lâmpadas fluorescentes, elas tinham plasma, elas não são gás, né? Elas têm gás, mas quando você aplica uma diferença de potencial muito grande, ela vira plasma. Você tem, basicamente, LED não é plasma, né? Mas basicamente eram as lâmpadas fluorescentes que tinham. Tinha TV de plasma antigamente também, que é o mesmo raciocínio. Tá? Tranquilo? Então, O fogo, ele seria qual estado? Então, essa discussão aí, ela é tipo uma discussão filosófica, Fraga, porque fogo, na minha visão, na visão de alguns físicos, o fogo não é matéria, né? O fogo é uma irradiação de energia. Então, ele, por exemplo, não tem massa. Não tem um estado da matéria, né? Tem professor que fala que o fogo é plasma, né? Mas se ele ionizar o ar no qual ele está, aí ele transforma o ar em plasma. Mas o fogo em si, na minha visão, não tem um estado fixo da matéria, não. Fraga? Entendi. Mas isso varia também, né? Por exemplo, a química ela enxerga o vidro como líquido. Você já ouviu essa história? Não. Pois é, eu já vi livros de química falando que o vidro é líquido. Tá? Mas, por exemplo, na física, existem dois tipos de sólido. Sólido cristalino, que é isso que eu desenhei aí em cima, né? E tem um sólido que seria um sólido amorfo. Sólido amorfo, por exemplo, é o vidro, a borracha e tal. O que é um sólido amorfo? Quando você olha ele no microscópio, você não vai ver uma estrutura tipo essa bonitinha. Você vai ver as coisas ligadas em formas completamente aleatórias. Tá? Você não consegue definir uma rede cristalina. Essa rede cristalina é octogonal. Não existe isso. No sólido amorfo é tudo bagunçado. Então, por exemplo, ele tem umas propriedades, tem a propriedade de elasticidade, esse tipo de coisa, mas se você for chamar o vidro de líquido, você vai ter que chamar a borracha de líquido, você vai ter que chamar um tanto de coisa de líquido. Então, tem sólidos que são cristalinos e tem sólidos que são amorfos, na visão da física. Então, depende muito da ciência que você está trabalhando, entendeu? Entendi. Tranquilo, gente? Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês a figurinha que eu queria mostrar. Que era o gráfico. Tá vendo? Estão vendo aí o gráfico? Sim. Então, olha só. Dá pra ver Esse direito. gráfico... Tá dando pra ver, não? Agora melhorou. Mas tá Melhorou? aí. Ô, Abud, Melhor. Oi, diga. aqui, eu posso sair e depois eu volto? Pode, só você entrar no mesmo link. Tá, é por causa que eu tenho que ensinar meu primo um dever, ele acabou de chegar aqui em casa. Tranquilo, pode sim. Amanhã vai ter de novo ou não? Não, eu vou gravar essa Aham. coisa e amanhã eu vou deixar online para vocês, tá? Ah, não, beleza, certinho. Obrigada. Tá, tchau, então. Até mais. Tchau. Olha só, galera. Aqui a gente tem o gráfico clássico, que é o gráfico do ponto triplo, né? Então, sólido, líquido, vapor e gás. Eu custei achar isso aqui porque parece que os livros brasileiros tratam bastante o vapor como se fosse gás mesmo. Mas olha só.
O estado da matéria não depende só da temperatura, como alguns alunos estão acostumados a pensar. Depende também da pressão. Então, vamos pegar uma pressão fixa, igual está aqui. Ó. Nessa pressão, se eu for aumentando a temperatura do corpo, eu consigo sair de um estado sólido para um estado líquido. Aí sim, essa curva seria a curva do ponto de fusão. Se eu for aumentando e tal a pressão, eu consigo passar direto do estado líquido para o estado de gás. Mas eu tenho que ter uma pressão muito alta. Agora, se eu tiver uma pressão mais baixa, olha o que acontece. Eu passo do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado de vapor, depois do estado de vapor para o gás. Só depois que eu passo da temperatura crítica, que cada substância tem a sua, é que eu vou ter um estado gasoso. Se eu tiver numa pressão muito baixa, né, por exemplo, eu não passo nem pelo estado líquido, eu passo direto do estado sólido para o estado de vapor. Então isso acontece muito no universo. Tipo gelo seco? Mas aí o gelo seco é para a nossa temperatura ambiente, né? Gelo seco é CO2, né? CO2 congelado, né? E a gente fala gelo seco. Mas no universo, por exemplo, o estado líquido não é tão comum, porque ou você tem pressões muito baixas, ou você tem temperaturas muito altas. Então, assim, ou a substância ela existe no estado sólido, ou existe no estado de vapor e gás e plasma. Então. Mas se você reduzir muito a pressão, você passa direto do estado sólido, mesmo para a água, direto para o estado de vapor. Sabe aqueles cafés solúveis? Não sei se vocês já tomaram, são horríveis, em que você mistura Sim. com água quente e tal. Para você obter aquele estado do café, você pega uma câmara de descompressão e tira a pressão total lá de dentro e a água ela evapora, ela vira vapor rapidamente, aí sobra só o café. Praga, você não aumenta a temperatura demais para não estragar o café, então você faz essa transição aqui direto. Praga, é uma maneira de obter aquele grão lá, que ninguém deveria tomar, que é horrível. Né? Agora, olha só. Então, o gás... falei do CO2, né? O CO2 ele tem uma temperatura crítica relativamente baixa. É cerca de 32 graus Celsius para o CO2. Então, por exemplo, dependendo da temperatura ambiente, o que sai do cano de descarga de um carro pode ser vapor de CO2 ou pode ser gás de CO2, se estiver passando dessa temperatura. É bacana, né? Agora, tem substância que tem a temperatura crítica muito baixa. Então, quer ver de curiosidade? Vou pegar aqui, temperatura crítica do... Vamos pegar do hidrogênio. É muito baixa. Temperatura crítica do hidrogênio é 20,384 Kelvin. Então, assim, é muito baixo. É muito difícil você obter o hidrogênio no estado de vapor, por exemplo, e quase impossível no estado líquido. Né? Hidrogênio líquido é muito difícil de obter. Entenderam aí o raciocínio? Sim. Sim? Então, olha só. O que é esse ponto triplo? O ponto triplo é uma determinada pressão e uma determinada temperatura. Né? Então, você tem aqui uma determinada pressão e uma determinada temperatura. Você vai ter, basicamente, os 3 estados da matéria, sólido, líquido e vapor, coexistindo. Então, quer ver? Para a água, qual que é? Você não precisa saber de qual, mas você tem que... ponto triplo da água. O ponto triplo da água ela acontece em 0,01 Celsius, 613 Pascal, que é cerca de 0,6 milésimos de atm. Então, se você tiver aqui quase 0,006 atms para a água e 0,01 Celsius, você vai ter tanto água no estado sólido quanto água no estado líquido e vapor de água. Você faz pequenas variações de pressão e de temperatura, você vai poder observar as 3 mudanças do estado físico. É bacana. Mas é uma coisa que só acontece, né, basicamente no laboratório, para você obter essas 2 temperaturas bonitinhas assim, né?
Muito difícil isso acontecer. Essa primeira aqui, que a Milena gosta, né? Que é do EER. Isso que é da aeronáutica, né? Provavelmente. 2 porções de líquidos A e B, de substâncias diferentes, mas de mesma massa, isso aqui é importante, a mesma massa, apresentam valores de calor específico respectivamente iguais. Então, essa substância aqui, ela precisa de 0,58 calorias por grama para esquentar em 1 grau Celsius. Essa aqui esquenta de maneira mais difícil, 1 caloria por grama para cada grau Celsius que eu quiser subir. Se ambas receberem a mesma quantidade de calor, sem, contudo, sofrerem mudanças de estado físico, então elas não sofreram mudança de estado físico, ou seja, calor sensível, né? Podemos afirmar corretamente que, então, eu vou introduzir nessa e nessa a mesma quantidade de calor. Essa aqui, obviamente, vai esquentar menos, não vai? Essa segunda substância do que a primeira. Porque a primeira esquenta de maneira mais fácil. Então, a porção do líquido A sofrerá maior variação de temperatura do que a porção do líquido B. Por quê? Porque elas têm a mesma massa. Se não tivesse falado que elas têm a mesma massa, eu não poderia afirmar isso. Porque o calor específico, ele é uma medida para cada grama da substância, né? Esse exercício eu coloquei para introduzir o conceito de capacidade térmica para a gente. Jordânia, eu acho que seu microfone está aberto. A gente está escutando, acho que o cachorro latindo. Tá. A Laika está dormindo aqui do meu lado, coitada. Então, olha só. Quando eu falo de calor específico, eu estou especificando 1 grama do material. Se não tivesse falado que os dois têm a mesma massa, não teria como eu falar quem esquenta mais ou quem esquenta menos. Porque imagina só, vou usar esse cantinho aqui para explicar. Se eu tivesse água, mas eu tivesse um copo com 100 gramas de água e tivesse um potão com 1 litro de água, eu não poderia falar que os dois esquentam da mesma forma. Os dois têm o mesmo calor específico, né? Se os dois são água, aqui teria 1 caloria por grama por grau Celsius. Mas, obviamente, a lógica nossa leva a gente a pensar que aqui demora mais a esquentar do que aqui, né? Isso aqui demanda mais energia do que isso aqui, concorda? Então, eu preciso de um outro conceito para explicar essa mudança, já que o calor específico é o mesmo. Aí a gente introduz o conceito de capacidade térmica, que é o C maiúsculo, que é a massa vezes o calor específico. Então, esses dois corpos, eles têm mesma massa. Então, a capacidade térmica deles é diferente. Coloca um valor qualquer, finge que os dois têm 100 gramas, né? Só para a gente calcular. Qual que seria a capacidade térmica desse carinha aqui? Só fazer a conta desse de cá. Vou chamar ele de... Esse aqui é o líquido A, né? Se eles tivessem 100 gramas os dois, a capacidade térmica do A seria 100 vezes 0,58. Seria 58 calorias por grau Celsius. Aí o grama some daqui, viu, gente? Ou seja, esse corpo A precisa de 58 calorias para elevar em 1 grau Celsius. Já a capacidade térmica... Ou diminuir. Quando ele perde, diminui. A capacidade térmica do B seria 100 vezes 1. Ou seja, 100 calorias por grau Celsius. Se os dois recebem a mesma quantidade de calor, então, obviamente, o primeiro, que precisa de menos energia para esquentar, vai esquentar mais. Certo? Resposta é a letra A. Tranquilo? Geralmente a capacidade térmica é usada como forma de comparação. Tipo isso mesmo. Você vai comparar os dois, né? Às vezes, nem sempre, não precisa ser necessariamente só comparação, sabe? Porque, olha só, tem exercício que te traz, em vez de falar o calor específico do material, pode te falar direto a capacidade térmica. Então, imagina só. Tem lá, o que acontece muito é assim,
tem uma vasilha que tem um líquido lá dentro. Aí ele fala que o calor específico do líquido é X. Só que ele não fala o calor específico da vasilha, ele fala assim, a capacidade térmica dessa vasilha, desse calorímetro, né, que é o termo chique para falar vasilha, é Y. Então, em vez de falar o calor específico, fala direto a capacidade térmica. Porque você não sabe quanto que é a massa da substância, nem o calor específico dessa vasilha. Você sabe só quanto é a capacidade térmica dele. Então, aquela formulazinha que a gente está acostumado a usar, que é MCzinho ΔT, você pode também usar como se fosse a capacidade térmica vezes o ΔT. E a capacidade térmica é isso aqui, né? Esse Mzinho, Czinho aqui, ó, é justamente a capacidade térmica do material. Então, pode aparecer durante o exercício não o calor específico, só pode aparecer direto a capacidade térmica. Ah, tá, entendi. Entendi. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida, gente? A mais? Pode perguntar. Nenhuma. Vocês estão caladinhos só porque está online? Prestando atenção, ué. Ó, vamos lá, vamos continuar. Segundo aqui. Então, o gráfico a seguir representa a variação de temperatura ΔT em função da quantidade de calor Q, transferidas a dois sistemas A e B que apresentam a mesma massa, de novo, a mesma massa, cada um deles. Então, ó, aqui eu forneci, por exemplo, 1000 calorias, tanto para o A quanto para o B. Vamos pegar essa curva aqui. Ó. O B não chegou a variar 10 graus Celsius, igual o A. Com as 1000 calorias, o A variou 10 graus Celsius e o B variou menos. Pega um ponto, 2000 calorias, olha só. Com 2000 calorias, o B variou 10, mas o A variou 20. Então, qual que é a conclusão que eu posso ter disso aqui? Ó, se eu fornecer 4000, o B varia 20, enquanto o A varia 40. O que eu posso chegar? Qual que é a conclusão que eu chego aqui? A variação dele é 2 vezes maior. Você pode fazer as contas, Você pode fazer as contas, por exemplo. Igual eu falei, ó, esse exercício aqui a gente pode trabalhar com capacidade térmica direta. Por exemplo, qual que é a capacidade térmica do A? Você faz C, Czão A, ΔT. Vamos pegar esse último aqui. 4000. Forneci 4000 calorias para o A. Aí a capacidade térmica dele eu não sei quanto que é. Mas o ΔT dele foi 40. Então, CA vezes 40 dá 4000. Então, a capacidade térmica do A é 4000 sobre 40. Corta um zero com o outro, isso dá 100. 100 calorias por grau Celsius. Se eu fizer a mesma conta para o B, eu vou ver que a capacidade térmica dele é diferente. Olha lá, vamos fazer ΔQ igual a Czão D vezes ΔT. Vou pegar aqui, ó. Pode fazer em qualquer ponto, tá, gente? Mas eu vou fazer no mesmo ponto para ficar mais nítido. 4000 é igual a Czão B vezes o ΔT. Mas para 4000, o B só variou 20. Então, a capacidade térmica do B é 4000 sobre 20. Corta, corta. Vai dar 200, né? 200 calorias por grau Celsius. Ou seja, você não precisava fazer você não precisava fazer essa conta. Mas, se você tivesse já essa maldade, né, de olhar só para as variações, lembrando que a massa é a mesma. Mas se você quiser garantir, você olha, faz a conta e vê que a capacidade térmica, ó, a capacidade térmica do corpo A em relação ao corpo B é 2 vezes menor. Não quer dizer que o corpo A é mais volátil que o B? Volatilidade a gente tem a ver com evaporação, né?
Aí a gente tem que ver para outras faixas de temperatura. Mas a gente pode falar que o corpo A esquenta mais fácil e esfria mais fácil que o corpo B. Isso a gente pode afirmar. Então, olha só, outra maldade que a gente pode ter. Através da inclinação da reta, a gente também pode falar que a capacidade térmica do A é menor que a capacidade térmica do B. Aí a inclinação é inversamente proporcional à capacidade térmica. Quanto menor a capacidade térmica, mais inclinada essa curva vai ser. Porque o corpo esquenta mais fácil, então a temperatura vai aumentar mais rápido. Então, se eu tivesse um outro corpo com uma capacidade térmica menor do que o A, a reta seria mais inclinada ainda. Então, a inclinação é inversamente proporcional à capacidade térmica. A gente escreve assim, né? C elevado a menos 1. Só para falar que a inclinação é inversamente proporcional à capacidade térmica. Certo? Então pode generalizar, né? Tipo, vai ser sempre função afim com a capacidade térmica. A capacidade térmica ela sempre vai ser inversamente proporcional à inclinação. Se o gráfico for, né, de ΔT em função de caloria. Geralmente é, né? Geralmente é. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Nenhuma.